Vamos continuar falando sobre esse tema. Dessa vez vou convidar aqui para o nosso programa o Ângelo Pascoini, ele que é especialista em comércio exterior. Já já ele vai vir conversar com a gente porque o presidente Lula, um pouco mais cedo, ele falou também sobre essa questão de buscar outros mercados. Como a professora Cristina colocou aí para a gente, imediatamente essas medidas podem trazer ali algum respiro para as empresas, mas vai ser difícil substituir esse mercado com os Estados Unidos. Então, a gente vai conversar agora com o Ângelo Pascoini, ele que é especialista em comércio exterior. Muito obrigada, Ângelo, pela sua participação aqui no Poder Expresso. Estamos falando sobre as medidas para mitigar os efeitos do tarifaço que foram apresentadas ainda há pouco aqui em Brasília. E o presidente Lula colocou que, para além dessas medidas, está nessa tentativa ainda de negociação com o governo norte-americano e, para além disso, com outros mercados, né, na tentativa de fazer com que esses produtos sejam enviados para outros mercados. Então, quero também lhe ouvir nesse sentido. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Sônia. Obrigado pelo convite. Realmente o governo, como a professora estava falando, fez o dever de casa de defender a nossa indústria local, o nosso comércio local, mas é difícil, é uma medida paliativa, embora o vice-presidente Alckmin tenha feito realmente a questão do drawback e outras medidas, como o advogado tributarista que opero, a gente sabe que essas medidas elas vão ter custo para o governo. Esses pacotes, eles estão vinculados, claro, à manutenção de emprego, à geração de renda, mas não vai durar para sempre. Isso vai ter que ser, de alguma forma, tirado de algum lugar. Ou vai sair do orçamento público, ou vai sair da economia, ou vai sair da empresa. E a gente já tem uma economia que está fragilizada há muitos anos e vem sofrendo muito depois de crise, pandemia e continua sofrendo com o varejo local. Então, assim, realmente eu já tenho falado isso em muitas outras entrevistas. Nós temos que procurar novos parceiros comerciais, expandir as exportações para outros países, porque realmente a gente não tem como suprir um mercado grande que consumia de um parceiro comercial tão importante. E como a doutora estava falando, a gente não deu causa. Essa é uma questão política que não vem transigindo pelo nosso lado, embora a nossa tentativa de diálogo talvez não fosse a melhor, houve, mas não fomos nós que causamos. Então, assim, o governo está fazendo o seu dever de casa muito bem, até porque está tentando suprir a primeira necessidade imediata dos exportadores, fazendo redução, fazendo financiamento e etc. Mas essa conta vai ser grande, nós temos que urgentemente não só tentar voltar o diálogo com os Estados Unidos, que realmente ainda não está acontecendo, e realmente mais me parece pelos Estados Unidos, e tentar urgentemente tomar outras medidas com outros mercados para tentar vender os nossos produtos para outras coisas. É claro que o governo fez uma medida que lhe coube muito boa para os nossos exportadores, como comprar produtos perecíveis, coisas que trariam ainda muitos outros prejuízos, mas nós vamos ter que correr atrás dos outros prejuízos que não serão supridos pelas medidas do governo, embora o pacote anunciado hoje, eu estou aqui em Brasília, seja muito positivo, até do ponto de vista governamental mesmo. E um ponto, a gente veio falando aqui ao longo do programa e nos últimos programas também desse diálogo do presidente Lula, por exemplo, com integrantes do BRICS, com o primeiro-ministro da Índia, os presidentes aí líderes da China, da Rússia. Ele falou hoje, inclusive, também que pretende esse diálogo com a África do Sul. Na sua avaliação, o que seria mais próximo, mais imediato de conseguir que o Brasil conseguisse de fato, né, exportar esses produtos? Seria com parceiros do BRICS? Seria tentativa com outros países, como integrantes da União Europeia? Na sua avaliação, considerando esse cenário já de diálogo que Lula vem fazendo com outros parceiros ali do BRICS, se seria mais viável que esses produtos fossem exportados para países do bloco? Nós temos hoje no BRICS um bloco econômico muito forte, né? Por países que têm população interna muito grande, como a China própria, a Índia e etc. Seria uma medida talvez mais efetiva tentar emplacar com o BRIC, mas realmente a comunidade europeia, a África, eu acho que a África tem potencial
porque é um continente ainda carente de alguns produtos industrializados, está um pouco mais atrás em termos de tecnologia e etc., que poderia ser um bom mercado, embora a gente sabe que tem algumas restrições de capacidade de consumo, porque também não se compara com a capacidade de consumo norte-americana. Porém, os BRICS têm aumentado muito, os países que compõem o BRICS têm aumentado muito a sua capacidade de compra, o seu poder aquisitivo, as populações desses países têm crescido com relação ao poder econômico. Então, seria uma boa. Na verdade, nós temos que tentar vender nossos produtos para o mundo inteiro, assim como as outras economias grandes vêm fazendo. Nós não podemos. Inclusive, isso mostra que ter uma interdependência muito grande de um país, de um outro país que não seja o nosso mercado interno, pode causar prejuízos muito grandes, como nós estamos sofrendo hoje. Então, fica a lição de casa que eu acho que todo empresário tem que aprender que exportando mais uma quantidade maior, criando menos dependência, a gente tem chance de ter mais sucesso. E uma última pergunta em relação a essa negociação, essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Por um lado, o governo diz que vai continuar tentando essa negociação e Lula colocou hoje que não pretende usar a lei da reciprocidade em taxar os Estados Unidos, não pretende fazer isso, vai continuar tentando negociar, mas coloca sempre essa questão política que não vai interferir em processos do judiciário. Então, quero entender na sua avaliação se é possível que daqui a um tempo seja possível que essas taxas elas recuem ou não, que devido a esse acirramento das relações, de fato, houve uma ruptura nessa relação entre Brasil e Estados Unidos que está longe, aí pelo menos durante os governos atuais, não deve ser resolvida. Olha, existe uma. Eu acho que o governo está fazendo bem de não aplicar reciprocidade hoje, porque poderia talvez onerar indústrias brasileiras que importem produtos dos Estados Unidos, o que traria ainda mais onerosidade para a nossa economia local. Mas existe uma relação muito próxima das populações dos países, né? Muitos brasileiros vão muito aos Estados Unidos e vice-versa. Eu acho complicado dizer que essa relação vai continuar assim por muito tempo, espero que não continue, mas realmente hoje existe um distanciamento dos governos, um certo ruído nessa comunicação. Eu espero que, com o passar do tempo, a gente não sabe exatamente quais foram as motivações que trouxe o Brasil a ser tarifado. Na verdade, a gente não sabe, né? Não existe uma justificativa plausível do governo americano para aplicar essa taxa no Brasil, diferente do que houve na China ou em algumas outras questões. Então, eu penso que com o tempo, essa relação pode ficar um pouco mais fácil, por assim dizer, de voltar numa negociação para tentar abaixar as tarifas novamente. Não me parece que isso vai acontecer num curto espaço de tempo, o que reforça a minha comunicação anterior de a gente ter que criar canais novos de exportação, o que eu imagino também já esteja na pauta do governo federal e dos órgãos, como os de apoio aos exportadores, além de todos os benefícios que o governo federal já concedeu, inclusive no pacote de hoje, né? Doutor Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Ficamos à disposição aí também para novas contribuições. Eu Uma ótima que quarta-feira agradeço, a você. muito obrigado, um abraço a todos, muito obrigado.